Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Entrevistas, o último de 2023. Dessa vez a gente saiu do estúdio de ES hoje, em Jardim Camburi, estamos no Palácio Anchieta, porque o nosso convidado é o governador Renato Casagrande. Muito obrigada, governador, por nos receber. Alegria estar com você, alegria estar com toda a equipe e alegria também falar com as pessoas que estão nos acompanhando. Governador, eu queria começar perguntando ao senhor o seguinte: 2023 foi o primeiro ano de um governo que está em sequência. O que o senhor pode eleger como o maior feito deste primeiro ano de mandato? Olha, são tantos feitos que a gente teve nesse primeiro ano, a gente tem que agradecer muito a Deus, aos parceiros nossos no governo, mas a gente poder chegar ao final do ano de 2023, no primeiro ano, assim, acelerado como nós estamos, com velocidade como nós estamos, foi um feito grande. A gente está chegando ao final do ano com a taxa de desemprego recorde no estado do Espírito Santo, a menor da série histórica de desemprego, 5,5%. Estamos chegando com crescimento acima da economia nacional. Estamos chegando com 3 bilhões e 500 milhões de reais de investimento em infraestrutura, o maior da história. E estamos chegando ao final do ano com um Estado equilibrado, organizado, estável politicamente. Estamos chegando ao final do ano com realização de mais de 120 mil cirurgias eletivas no Estado do Espírito Santo. Então, a gente conseguiu avançar em muitas áreas, né? E isso permite que a gente apresente para o futuro também boas perspectivas. Mas o desafio nosso sempre é o desafio de conciliarmos, né, a política e as lideranças políticas num ambiente de tanta polarização como nós temos. Então, assim, nosso governo é um governo mais amplo, não é só um governo de uma tendência política, é um governo que se relaciona com tendências políticas diferentes e a gente consegue manter uma harmonia com essas diferentes tendências políticas, que eu acredito que seja este o caminho do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ter uma gestão que seja de um contra o outro, deles contra nós, de nós contra eles. A gente precisa de tentar harmonizar um conjunto maior de lideranças para que o Estado continue avançando. Então, acho que o desafio maior foi na política, né, da gente conseguir harmonizar a política para poder ter ambiente para governar. Você vê que tudo que a gente desejou neste ano na relação com a Assembleia, foi produtiva a relação com a Assembleia, com os demais poderes também, e os resultados são muito robustos, né, ao final de 2023, e a gente conseguiu tomar medidas polêmicas, como fim de pedágio, tomando medidas importantes, como a gente avançou no ICMS, depois a gente viu que mudou a reforma tributária, a gente Recuou. Recuou. Então, o governo é um governo que, junto com os outros poderes, a gente tem a condução do Estado, né? E essa condução permite que gere estabilidade e confiança para que haja investimento no Estado do Espírito Santo, pessoa física e empreendedores investindo bem no nosso Estado. Eu ia perguntar de desafios, mas o senhor já se antecipou. Mas eu lembro que quando o senhor completou 100 dias desta nova gestão, o senhor falou assim para mim: Daniele, eu queria muito ter uma reeleição no governo do Estado. Da outra vez eu não consegui, mas eu tinha muito esse desejo de concorrer, de manter, né, de seguir. E foi como o senhor imaginou? Foi. Era exatamente isso que o senhor está pensando, de dar uma sequência a trabalhos para não haver interrupção mesmo? Concluir trabalhos que são maiores, grandiosos. Por exemplo, a ampliação da terceira ponte, né? Uma coisa que a gente pensou lá atrás, no meu primeiro governo, a gente não sabia o modelo ainda, fazer a ciclovia da vida, tá certo? Assim, o Complexo Viário de Carapina, o Portal do Príncipe, né? O aquaviário colocar para funcionar, e agora com outro barco, o terceiro barco, nós vamos ter início do ano mais um barco, 4 barcos no aquaviário. Então, são obras assim que a gente pensa num período, mas tem que ter um período maior para a gente poder executar. Então, assim, o desejo que eu tinha e se concretizou é que você tem tempo de entregar aquilo que você pensou, planejou, elaborou em termos de projetos. Veja que agora nós estamos com um novo conjunto de projetos que estarão juntos. Esses projetos vão fazer a região metropolitana
expandir. Nós já demos uma nova cara à região metropolitana. Se você, todas essas obras de mobilidade, o aquaviário, se você for a Vila Velha ver a macrodrenagem, né, lá em Vila Velha, nos bairros de Vila Velha, é só você circular lá e ver a quantidade de investimento que nós estamos fazendo. For a Cariacica ver a Avenida América, aquele valão que a gente tem ali, né, sendo agora coberto, fazendo uma drenagem bonita, deixando aquela área assim muito urbanizada. Então, são projetos que a gente pensa, que demora para se consolidar e a gente está entregando. Agora nós estamos contratamos o contorno de Viana, que liga da R262 até a BR-101. Publicamos o edital de Nova Almeida até a ponte de Piraquiaçu, uma nova ponte sobre o Rio Reis Magos. Então, tem um grande contorno metropolitano que sai fora da área urbana de Praia Grande, de Santa Cruz, tá certo? Para a gente poder fazer novas expansões imobiliárias, empresariais. Então, tudo aquilo que a gente vai pensando, a gente vai conseguindo ter tempo de colocar em prática e entregar para a população que nós estamos representando. Então, os resultados são muito, de fato, significativos e a gente precisa de compreender que isso é feito em conjunto. Não é só o governador que faz, não é só a minha equipe que faz. Eu preciso ter esse ambiente político bom na Assembleia, na bancada federal, né, com os outros poderes, para a gente poder ter a condição de entregar para a população que nós estamos representando. O ano passado, 2022, nós vimos uma polarização política muito forte no Brasil. No Espírito Santo não foi diferente, mas o senhor conseguiu aglutinar, e a gente já falou isso aqui anteriormente, direita, esquerda, representantes das duas. O senhor crê que o futuro político do país avança cada vez mais por um caminho de centro ou a polarização tende a ser ainda maior? Afinal de contas, 2024, nós não teremos uma eleição para governador, uma para deputado, mas teremos 78 eleições. Sim. Então, isso mexe com o Estado de uma maneira geral e também o país. Eu, na verdade, acreditava que a polarização iria diminuir. Acreditava mesmo, acho que na entrevista de 100 dias eu falei sobre isso. Mas hoje eu já mudei de opinião. Tá? Por quê? Porque o ex-presidente Bolsonaro não tem nenhum interesse em reduzir a polarização e o presidente Lula, que na minha avaliação devia ter interesse em reduzir a polarização, não tem. Também não demonstra. Não tem. Então, assim, os dois grandes líderes do país não têm interesse em reduzir a polarização. Mas acho que na eleição municipal a polarização vai ser menor. Tá? Na eleição municipal a polarização vai ser menor, porque pode ser que um candidato legítimo, né, do bolsonarismo não seja viável em todos os municípios. Então, pode ser que haja uma disputa entre candidaturas racionais, né, equilibradas. Mas na eleição de 2026, com certeza, vai ser de novo uma polarização, porque a estratégia dos dois grandes movimentos políticos do Brasil é manter a polarização. Então, assim, infelizmente, vamos ter que nos preparar para a gente poder, de novo, enfrentar um ambiente de polarização em 2026. Por isso que o capixaba precisa ficar muito atento. Você vê que 2022 já foi uma eleição mais dura do que a gente pensava. É isso, eu fui candidato, foi minha pior eleição. A eleição mais difícil que eu enfrentei na minha vida foi a eleição de 2022. Tá certo? Então, E nem foi porque foi o segundo turno, né? E nem foi por isso. Não, é porque é uma eleição agressiva. Uma parte das pessoas não vota e quer agredir o candidato que não vota. Tá certo? Então, foi uma eleição difícil, dura, depois de uma pandemia. O que eu preciso sempre conduzir o Estado e pedir aos capixabas? Que a gente continue, majoritariamente, com essa visão de pensar o Espírito Santo. Se você pensar corretamente, se você fizer uma análise criteriosa, você vai ver que o Espírito Santo foi o único estado do Brasil em que um presidente que é forte no estado não elegeu o seu candidato a governador. Porque a minha característica do projeto que eu liderei é uma característica ampla, como você disse, de votos mais progressistas, de votos mais conservadores. Então, eu tive a oportunidade de ter uma parte dos votos que iria ser do presidente Bolsonaro, que foram para o presidente Bolsonaro. Então, o que eu preciso trabalhar para 2026?
que a gente continue assim, que a gente faça um projeto que seja mais Para amplo, todos. que a gente fuja desta polarização, que a gente não venha para o Estado do Espírito Santo fazer o apoio a candidaturas que quer fazer a segregação da sociedade capixaba, que quer dividir a sociedade capixaba. Então, nós temos que ter um projeto que tenha capacidade de conviver bem com quem é racional. Tem gente que é doente, não tem jeito de você convencê-lo disso ou daquilo, tá certo? Mas tem uma quantidade de gente que, independente da sua posição nacional, né, reflete sobre aquilo que é melhor para o Estado do Espírito Santo. 25% dos eleitores de Bolsonaro votaram em Renato Casagrande, tá certo? Porque E eu acredito, inclusive, que tem uma característica deles que o senhor tem. O senhor é cristão? O senhor é conservador? Sim. O senhor com certeza não é nos meus valores, eu sou conservador. Com certeza não apoia o aborto? Sim, é isso mesmo. Então, assim, mas isso foi importante para a gente poder ter uma parte dos eleitores, porque as pessoas sabem que eu sou de um partido de centro-esquerda, sempre fui, não é agora. Né? Eu vejo que gente que não aceitou votar em mim em 2022, porque eu sou do Partido Socialista Brasileiro, mas já votou em mim em 2018, já votou em mim em 2014, já votou em mim em 2010, 2006. Então, assim, é essa reflexão que a gente tem que fazer, tá certo, com as pessoas. Nós não podemos entrar numa ideologia doentia. A gente precisa de ter racionalidade para que a gente possa ouvir e fazer análise criteriosa daquilo que a gente precisa para o nosso Estado. Governador, a gente em 2024, né, já falamos isso, a eleição, como que o seu partido, né, o PSB, em nível nacional, tem pretensões de fortalecer, de ser forte nas eleições, de ter candidatos, principalmente em cidades, né, capitais, em cidades importantes. Como que o senhor acredita que será o posicionamento do partido aqui no Estado do Espírito Santo e a sua participação em 2024? Bem, a minha participação nacional como dirigente partidário é uma e a minha participação estadual é outra, porque aqui o que sobrepõe é a minha função de governador. Né? A função de governador é mais importante do que minha função partidária, quando você está exercendo o papel, porque eu preciso respeitar os meus aliados. O PSB não. O PSB é um partido que tem total liberdade, tanto é que ele está se organizando para eleger um bom número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e vereadoras, tá certo? Então, o partido está se movimentando, acho que vai ter um bom número de candidatos, pelo relato que o presidente do partido faz para mim, tem um bom número de candidatos. Pode ser que em alguns locais o PSB vai ter a minha presença e pode ser que em alguns locais do PSB não vai ter a minha presença, né, porque pode ser que o PSB esteja disputando com outro aliado do governo. Né? Então, quando tiver essas disputas, eu não estarei presente. Não estarei nem pelo PSB, nem para nenhum outro partido. Então, eu tenho que separar bem a minha tarefa e minha função de governador da tarefa de dirigente partidário. E isso vai ficar bem explícito. Isso o capixaba vai entender. Vai entender, com certeza. Já tive a oportunidade, nas outros 2 mandatos, de participar de eleição municipal e soube respeitar meus aliados. O PSB se fortaleceu sempre que eu estive no governo, mas o PSB também sabe que eu sempre soube respeitar os aliados, independente de ser do PSB ou não. A gente está caminhando já para o final da nossa entrevista, mas ainda falando das eleições de 2024, e como o senhor já falou, a polarização pode ser que seja um pouco reduzida em 2024, mas novamente em 2026 por conta dos movimentos, inclusive nacionais e lideranças nacionais. O senhor acredita que a eleição de 2024 ela será uma antecipação de 2026? Ela é uma antecipação, mas não é assim uma vinculação direta, um canal direto para 2026, porque por mais que você eleja prefeitos em 2024, os prefeitos têm autonomia de sair dos partidos, né, a hora que quiserem. A eleição de 2024 vai depender muito da economia brasileira, vai depender muito de como vai estar o governo do presidente Lula, o nosso governo aqui no Estado do Espírito Santo. Então, tem uma relação? Tem. Para algumas cidades mais importantes, pode ser que um partido que seja ideológico, né, assim, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, é um partido muito ideológico. O PSB também mas do PT, um partido muito ideológico. Então, se o PT avança no Brasil em prefeituras importantes, isso sim pode ter influência em 2026.
Se o PL, né, que é o partido do presidente Bolsonaro, também avança em prefeituras importantes no Brasil, também pode ter influência em 2020 e em 2026. Mas nem todos os partidos têm um comportamento ideológico. Você veja que partidos como União Brasil, republicanos, que MDB. fizeram parte do governo do presidente Bolsonaro, hoje fazem parte do governo do presidente Lula. Sim. Tá certo? Então, tem um conjunto de partidos que é muito pragmático, né, que vai depender muito de como vai estar a eleição em 2026. E o Espírito Santo está pronto para romper com o ciclo de alternância de poderes que vieram acontecendo nos últimos anos? Eu acredito que o Espírito Santo vai ter que achar o caminho. Né? Nesses últimos 24 anos, lá em 2026, serão 24 anos, a gente teve uma alternância no poder. Então, eu acredito que a gente vai achar o caminho, tá certo? Assim, de uma candidatura, um governador, uma governadora, que possa representar e acumular e preservar tudo de bom que a gente fez nesse tempo, né? E que vai continuar aperfeiçoando e avançando no Estado do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que fugir, né, desses que querem fazer agressões todos os dias e querem fazer tensionamento todos os dias. Esses não servem para o Espírito Santo. E de onde viriam essas lideranças? Eu acho que essas lideranças estão colocadas aí. Ninguém constrói, ninguém fabrica uma liderança de uma hora para outra. Né? E quando é fabricada de uma hora para outra, geralmente dá errado. Então, assim, é bom que a gente compreenda que já estão aí. Assim, eu não vou citar nomes ainda, porque é muito cedo. E quando o governador cita nomes, você começa a criar já diferenças dentro do grupo e do movimento político que nós temos no Estado. Qual que é, na sua avaliação, hoje, a maior dívida que o governo federal hoje, é o governo Lula, mas, enfim, né, o senhor está começando o segundo mandato consecutivo, a maior dívida que o governo federal tem com o Estado do Espírito Santo, que é preciso resolver com urgência? Eu acho que o governo federal nos deve ainda, aqui no Espírito Santo, resolver seus problemas. Que Resolver seriam? seus problemas. Os problemas relacionados à ferrovia, à estrada, a porto, ferrovias, BR, porto, tá? São assuntos assim que estão pendentes do século passado, do milênio passado, tá certo? Até a duplicação das nossas BRs, a gente consolidar uma malha ferroviária capixaba, né, que faz a ligação com Rio de Janeiro em especial, né, são os investimentos portuários. Então, o governo federal nos deve isso, porque o Espírito Santo alcançou um nível de organização que nós estamos cuidando daquilo que é nosso aqui. Lógico que a gente depende da ajuda do governo federal. Veja como foi bom o presidente Lula ter vindo aqui, ter inaugurado o contorno do Mestre Álvaro. Né? As escolas técnicas que nós temos hoje são 25 escolas técnicas. Grande parte dela foi instalada no segundo governo do presidente Lula. Né? A gente tem avanços que a gente conquistou aqui da ação direta do governo federal. Né, o programa Minha Casa Minha Vida, que agora a gente estabeleceu uma relação de conexão com nossa casa, com o nosso programa com Minha Casa Minha Vida, que vai ser um sucesso, pode ter certeza disso, para as famílias até 3 salários mínimos. Então, o governo federal tem um papel fundamental, mas se ele resolver aquilo que é da responsabilidade dele, já vai tornar o Espírito Santo um estado mais competitivo. E nós precisamos de ser um estado eficiente e competitivo, porque agora nós já temos um novo sistema tributário nacional, que vai exigir que a gente seja competitivo, eficiente e justo e temos qualidade de vida para a gente atrair turistas e visitantes para o Estado do Espírito Santo e a gente manter o poder de consumo aqui no nosso Estado. Para a gente terminar, quer dizer, a gente vai terminar com a sua mensagem final de ano, mas em 2026 o senhor vai completar 66 anos. 2026. O senhor completa 66. 66. Isso. Você já fez a conta? Já, claro. É isso tudo? O que o senhor vislumbra para o seu futuro político? Porque o senhor é uma das lideranças principais defensoras do ESG no Brasil. Então, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de impacto social, a gente está falando de transformação para o bem, de uma maneira geral, que é isso que a ESG prega. É hora de voltar para os trabalhos de Brasília? Vai ficar no Estado? Vai buscar um outro caminho? Olha, aquilo que eu vou voltar ao nosso desafio. Nosso desafio é a gente preservar tudo que a gente acumulou nesse tempo, nessas últimas décadas, anos, e a gente avançar e aperfeiçoar. Se eu vou ser candidato ou não em 2026, vai depender da possibilidade. Se é possível sair do governo e a gente conduzir o processo eleitoral com segurança,
não é possível, então eu fico no governo para conduzir o processo eleitoral com segurança. Então, eu não tenho um projeto eleitoral. Eu falei, eu vou repetir para você, que o meu desejo era esse, ter esses 2 mandatos em seguida. Então, eu estou sem ansiedade para qualquer outra disputa eleitoral. Eu estou tranquilo com relação a isso. Serei candidato se tiver condições de ser candidato e não serei se for necessário que eu fique no governo para conduzir o processo eleitoral. Agora, uma coisa você pode ter certeza, independente de ter mandato ou não, e eu já demonstrei isso sempre, eu vou continuar ajudando o Espírito Santo, especialmente com relação à pauta ESG, né, a transição energética que a gente tem que fazer, a preservação do planeta, dos recursos naturais. Então, isso está no cerne da minha educação, da minha formação profissional. Então, eu quero continuar ajudando o Brasil, ajudando o Espírito Santo, com mandato ou sem mandato. Governador, agora sim, a gente, né, o último entrevista de 2023, queria que o senhor, nessa câmera aqui, desse a mensagem de final de ano e de expectativas para 2024 para os nossos capixabas. Muito bem, acabamos de passar o Natal, espero que todos tenham passado bem esse Natal e eu tenho plena convicção de que as conquistas que nós tivemos foram conquistas que tiveram a participação de todos os capixabas. Os capixabas são trabalhadores, dedicados, comprometidos, e esse é o espírito e o ambiente que a gente quer em 2024. Se foi bom 2023, sob a proteção de Deus, eu tenho plena convicção que nós juntos vamos fazer 2024 ainda melhor do que 2023. Obrigado e bom ano novo a todo mundo. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia ao longo desse ano de 2023 todo. Que 2024 a gente esteja juntos. Não vamos esquecer, temos eleições sim, precisamos estar atentos sim, para termos boas escolhas, mas temos muito mais a realizar. Sucesso em 2024 para todos nós. Obrigada, governador. Obrigado a você. E até a próxima.